Fala galera, eu sou o Léo e imagine o seguinte, se eu pegar o embrião de um porco, de uma ave, do ser humano, de um chimpanzé, de um rato, de um tubarão, eles vão ser muito semelhantes por um período de tempo. Depois vão começar a se diferenciar. Lembrando que embrião é a partir do momento da fecundação, quando é uma célulinha só. Existe uma forma da gente comparar esses embriões. E a coisa mais interessante é a seguinte: quanto mais próximo evolutivamente os animais são, mais parecidos eles vão ser por mais tempo. Por exemplo, o tubarão e o ser humano vão ser parecidos por um tempo. Agora, o ser humano e o chimpanzé vão ser parecidos por muito mais tempo do que o ser humano e o tubarão. Porque o ser humano e o chimpanzé são muito mais próximos evolutivamente do que com o tubarão, que é um peixe. Essa é uma das formas de a gente observar a evolução no nosso dia a dia. Porém, existem outras formas. Uma delas é a anatomia. Tubarão e golfinhos são animais que, se você parar pra pensar, são muito parecidos. Tem esse formato de torpedo hidrodinâmico, a parte de cima é um pouquinho mais escura e a parte de baixo é bem mais clara. Porém, o golfinho é um mamífero e o tubarão é um peixe. A distância deles, evolutivamente, é gigantesca. Existem tipos de semelhanças anatômicas na evolução. Uma delas são os órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária. Exemplo, o nosso braço e a asa de um morcego. Nosso braço é formado por húmero, rádio e una. Os ossos do pulso, carpo e metacarpo e os dedos com as falanges. No morcego é a mesma coisa, sendo que as asas são os dedos, as falanges. Ou seja, nós temos a mesma estrutura no braço do homem e na asa do morcego. Isso é um fenômeno chamado de divergência evolutiva, ou seja, é a mesma origem, gerando órgãos completamente diferentes. Porque em algum momento da história, o ancestral do morcego foi para um ambiente diferente do nosso. Nesse ambiente, ele sofreu pressões seletivas diferentes do ser humano, que ao longo do tempo fizeram com que os morcegos tivessem as características corporais que eles têm hoje. Agora, existem órgãos que são análogos, que possuem uma origem diferente, mas a mesma função. Por exemplo, a asa das aves, que também tem ossos, penas, etc., e a asa dos insetos. Inseto não tem nem osso. Isso é chamado de convergência evolutiva, pois os órgãos saem de lugares diferentes, mas chegam na mesma função. O exemplo disso, meus amigos, é o tubarão e o golfinho que a gente estava falando aqui. Eles são distantes evolutivamente, mas são parecidos anatomicamente. Isso se deve à convergência evolutiva. Apesar da sua distância, eles foram condicionados às mesmas pressões seletivas. Ambos vivem no oceano. Eles tendem a nadar bem, por isso um corpo hidrodinâmico. As cores, por exemplo, se você olha um golfinho de baixo para cima ou um tubarão, você está comparando a cor dele contra a cor do céu, que é claro, iluminado, por isso é branco e se confunde. A mesma coisa, se olhar de cima para baixo, o fundo do mar é mais escuro, por isso as costas mais escuras. Você percebe isso em vários animais, não só em golfinhos e tubarões, mas pinguins, tartarugas marinhas, etc. Agora, falando em se adaptar ao meio ambiente, nós temos os processos de adaptação evolutiva. Um dos mais famosos é a camuflagem, que é quando as características do corpo do animal se assemelham ao meio ambiente. Por exemplo, lebre do Ártico, raposo do Ártico, são todos brancos para se confundir com a neve, ou fugir do predador, ou chegar mais próximo à presa com mais facilidade. Muitos gostam de mostrar o camaleão como um animal que se camufla muito bem, mas o melhor exemplo que conhecemos é o polvo. Ele não só muda de cor, como muda a textura da sua pele para se camuflar no ambiente. Outro exemplo de adaptação evolutiva é o aposematismo, a famosa coloração de aviso. Dentro da natureza, durante a evolução, criaram-se padrões de perigo, que são basicamente cores muito vivas. A gente vê isso em sapos, são extremamente venenosos, com cores totalmente vibrantes. A cobra coral, por exemplo, tem várias cores diferentes. Isso sinaliza para animais que é bom não chegar perto daquele bicho. E por fim, nós também temos o mimetismo, que é quando uma espécie se assemelha a outra, copia a outra. O grande exemplo disso são as cobras corais, que a gente tem a cobra coral verdadeira e a falsa. A verdadeira é venenosa e a falsa não. Porém, quando um animal é picado pela coral verdadeira, ele sai correndo da próxima vez que ele vê uma coral, seja falsa ou verdadeira. Agora, tudo bacana, tudo legal, mas a teoria da evolução evoluiu ao longo do tempo. E hoje nós temos a teoria sintética da evolução. Por quê? Porque atualmente nós temos conhecimentos de biologia molecular, genética, mitose, meiose, diversas coisas que o Darwin não conhecia e não tinha acesso na época em que ele concebeu a teoria da evolução. Então, juntou-se tudo isso à teoria evolutiva de Darwin e chegamos à teoria sintética da evolução, que basicamente tapa o principal buraco da teoria de Darwin, que ele não sabia como se tirava a variabilidade que ele via tentilhões com bicos diferentes, com formato de olho diferente, com pena diferente, mas não sabia como surgia aquilo na natureza. E hoje em dia, a gente sabe explicar isso. Uma das formas é o crossing over, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é quando um cromossomo troca um pedaço com outro cromossomo durante a meiose, processo de formação dos gametas. Além disso, nós temos as mutações, que são as principais formas de gerar variabilidade genética na natureza, que são alterações genéticas completamente aleatórias. Normalmente elas são deletérias. Por exemplo, se surgir um gafanhoto branco, ele provavelmente vai ser comido rapidamente porque é difícil para ele se camuflar no meio da grama, que é onde os gafanhotos normalmente vivem. Porém, uma hora ou outra, surgem algumas mutações que são benéficas
genéticas e elas tendem a permanecer para sempre evolutivamente, até surgirem mutações melhores. Essas mutações podem acontecer de diferentes formas. Um exemplo é a tautomérica, em que mudam as bases nitrogenadas do DNA. A gente também tem as mutações numéricas, em que mudam o número de cromossomos, como a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. E a gente também tem as mutações estruturais, em que se modifica o cromossomo em si. O cromossomo ele perde um pedaço, ganha um pedaço, troca um pedaço de lugar, enfim, alguma coisa acontece com a estrutura em si do cromossomo. Agora, existem fatores também que diminuem a variabilidade genética. Por exemplo, alces. Quanto maior o tamanho da galhada de um alce, mais chance ele tem de a fêmea escolher ele para procriar. Ou seja, alces com galhadas pequenas dificilmente passarão seus genes adiante. Porém, alces com galhadas muito grandes têm dificuldade de locomoção, problemas no pescoço, dificuldade para se alimentar, também têm dificuldade em se reproduzir. Isso é um exemplo clássico de seleção natural. Os alces com galhada pequena não são selecionados e os alces com galhadas muito grandes também não. Mas isso gera uma diminuição da variabilidade genética, porque vai tender sempre a ter um range de tamanho de galhada de alce. Um outro fator que diminui a variabilidade é a chamada deriva genética. Imagina que a gente mora numa cidade litorânea e vê um tsunami e mata um monte de gente. O tsunami selecionou as pessoas que melhor resistem ao tsunami? Não, matou aleatoriamente um monte de gente. Independente de altura, de capacidade de sistema imunológico, cor de cabelo, cor de olho, nada disso interfere. Ou seja, a deriva genética é um processo aleatório eliminando parte dos genes de uma população. E é isso, galera. É uma aula complexa, várias coisas, mas eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.